Causa estranheza a designação hoje, ainda falta a confirmação oficial por decreto, né, que parece estar sendo publicado no Diário Oficial da União, do general Joaquim Silva Luna como novo ministro da Defesa. Nada contra o general, que é muito capaz, tem um excelente currículo, né, aqui no Brasil e fora, de uma série de missões que ele teve responsabilidade e cumpriu segundo se informa, é conhecido de forma muito correta, com toda eficácia e tal. Não é a questão que envolve diretamente o general Silva Luna. Não, questão um pouco mais profunda. Qual é o interesse do governo nomear um militar para o Ministério da Defesa? E por quê? Quando foi criado o Ministério da Defesa, ele unificou os vários ministérios militares. Em certo momento da história do Brasil, no governo Figueiredo, no Geisel Figueiredo, o Brasil chegou a ter 6 ministérios militares. Um da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, tinha o Estado-Maior das Forças Armadas, o Gabinete Militar e o SNI, o Serviço Nacional de Informações, que foi extinto depois no governo Fernando Collor. 6 ministérios militares. Foi diminuindo, voltaram os 3 tradicionais, tradicionais porque a Aeronáutica é uma criação durante o período do Estado Novo, né? A Marinha vem desde o Império, assim como o Exército e tal, e aí foi no governo Fernando Henrique foi criado o Ministério da Defesa. O primeiro titular foi Elcio Alves, absolutamente inadequado para a função, não sabia nada, e houve uma sucessão de ministros da Defesa dos vários presidentes da República que não tinham sequer o mínimo conhecimento. O Lula chegou a nomear até o então vice-presidente José Alencar como ministro da Defesa. Foi uma festa, foi um erro, os ministros não cumpriram suas atribuições e foi péssimo para o país e para as 3 armas. Agora, surpreendentemente, o governo designa um militar. E aí me cheira um uso político, especialmente do Exército. Eu, na hora, me lembrei da questão militar. A questão militar no final do Império, entre 1884 até a proclamação da República em 1889, que é um golpe militar, vale lembrar, sem a mínima participação popular, houve um assolamento, um uso político dos militares pelo Partido Liberal. O Partido Liberal estava na oposição e usou a reivindicação dos militares, muitas delas absolutamente justas, como uso político para desgastar os gabinetes conservadores. E a história, são as ironias da história, em 1889, quando vem a República, é um golpe no momento que os liberais exerciam o governo, que tinham vencido as eleições de agosto e tomaria posse o novo gabinete, com os seus ministros e os deputados, no dia 20 de novembro de 1889. 5 dias antes, no dia 15, teve o golpe militar. Então os liberais que assolaram os militares acabaram vítimas dos militares em novembro de 1889. Veja como a história tem essas ironias. Agora, causa estranheza colocar os militares na cena política. As atribuições das Forças Armadas não são essas. O artigo 142, por exemplo, que não foi usado agora, evidentemente, agora a justificativa, o artigo 34, inciso 3, né? Mas essa não é atribuição das Forças Armadas. Quer dizer, está vendo claramente um uso político de um presidente oportunista, que não tem ética, que não tem moral, que tem 2 denúncias gravíssimas, até o momento 2. Poderão ter outras, que envolvem o presidente, que foram sustadas pela Câmara dos Deputados, quando elas foram compradas pelo Executivo Federal, a decisão de impedir que o Supremo pudesse apreciar se receberia ou não. Quer dizer, não é que ele viraria réu, não, ia apreciar se receberia ou não as 2 denúncias. E aquilo foi impedido constitucionalmente, pelo que determina a Constituição, pela Câmara dos Deputados. Portanto, esse movimento feito cheira mal. Cheira oportunismo. É bom que nós ficamos atentos em relação a isso, porque isso pode acabar muito mal.